Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Lily e no vídeo de hoje eu vim aqui compartilhar com vocês a minha conta no Genshin Impact. Eu tô fazendo esse vídeo como uma forma de acompanhamento da minha conta, uma forma de acompanhamento da progressão dela, né? Porque eu encontrei há mais ou menos uma semana atrás alguns prints que eu havia tirado da minha conta quando eu retornei pro jogo, porque eu, né, lá no início do Genshin Impact, quando ele foi lançado, eu acabei parando de jogar e tudo mais. Então, quando eu retornei com essa conta aqui que nós vamos estar analisando hoje. E eu achei alguns prints que eu havia tirado dela no passado, né? Principalmente dos meus personagens que eu tinha na época. E coisinhas assim bem simples. E foi um dos motivos de eu decidir gravar um vídeo, porque eu queria ter uma forma de recordação um pouco mais aprofundada do que somente os prints que eu tinha tirado, né? Porque nos prints eu só tinha basicamente os personagens que eu havia conseguido e, se eu não me engano, tinha algumas coisas das armas também, assim. Mas não tinha muito mais do que isso, então eu decidi fazer um vídeo exatamente para eu conseguir ver um pouquinho melhor a minha conta daqui mais ou menos um ano, que é quando eu pretendo postar outro vídeo desse estilo, né? E para ter esse sentimento nostálgico mesmo, porque eu acho muito legal. Eu sou uma pessoa que gosta de colecionar coisas, e Genshin pra mim nada mais é do que uma grande coleção de bonequinhos, uma grande coleção de armas, né? Então eu tenho muito carinho pela minha conta do Genshin. A minha história com o Genshin, ela é um pouco conturbada, digamos assim, porque eu comecei a jogar Genshin no primeiro dia de jogo, dia 29 de setembro, se eu não estou enganada. Eu comecei a jogar, eu entrei no jogo, só que eu lembro que eu tava jogando outra coisa no passado. Eu acho que eu tava jogando algum tipo de MMORPG. Eu não tenho certeza agora porque faz já algum tempinho e minha memória é igual de um peixe dourado. É, mas eu comecei a jogar Genshin no primeiro dia de jogo e eu lembro que eu fiquei um pouco frustrada com Genshin quando eu comecei a jogar. Principalmente por conta do estilo de gameplay do jogo. Como eu comentei, eu estava jogando um MMO, eu só não me recordo agora qual era exatamente, mas eu estava jogando um MMO e quando eu comecei a jogar Genshin, vi aquele mundo aberto, aqueles gráficos lindos que me encantaram, eu lembro que eu fiquei bem ansiosa para jogar, mas ao mesmo tempo, quando eu comecei a jogar, me deixou um pouquinho frustrada porque eu não conseguia criar o meu personagem. E a parte de criar personagem para mim é uma coisa assim indispensável. Eu amo criação de personagens, eu amo o fato de você conseguir buildar o seu boneco, de você conseguir fazer a história do seu boneco, sabe? E com Genshin, por ter toda essa dinâmica um pouquinho diferente, principalmente com o gacha, que até então eu nunca tinha jogado nada de gacha, eu lembro que eu fiquei um pouco frustrada assim com o jogo. Só que eu continuei jogando. Eu lembro que eu fiquei, eu acho que um mês mais ou menos jogando o Genshin, porque a história tinha me interessado bastante. Eu tinha curtido bastante. E só que na época que eu comecei a jogar, como eu havia comentado, era o primeiro dia de jogo, então eu acho que nem Liyue tinha saído ainda. Liyue foi sair só um mês depois, eu acho, eu não lembro. Foi sair algum tempinho depois. E eu lembro que eu joguei e a história acabou muito rápido. Daí depois o resto foi basicamente eu explorando as coisas, só que naquela época não se tinha muito o que fazer. Se hoje em dia a gente já tem um pouco de dificuldade em ficar arranjando coisa para fazer, principalmente se você é indie game, naquela época era pior ainda. Então eu lembro que foi a primeira vez que eu pausei a minha jogatina de Genshin, sabe? Que eu dei um tempo do jogo e fui jogar outras coisas. Eu voltei quando chegou Liyue, eu não lembro agora qual chegou primeiro, se foi a espinha do dragão ou se foi Liyue, mas eu voltei bem nessa época aí. E eu lembro que eu voltei, eu comecei a explorar Liyue e Liyue me deixou também um pouco decepcionada. Não necessariamente pelas quests, né? Porque sinceramente eu nem tinha feito as quests até aquele ponto, mas sim por conta do Traveler de Dendro. Como eu havia comentado com vocês, a criação de personagem é algo muito importante para mim. E o simples fato de eu não conseguir caracterizar o meu Traveler já me deixou um pouco, sabe? E daí veio o Traveler de Gel e eu fiquei muito desapontada. Só que eu continuei jogando porque, de novo, eu gostei muito da exploração do jogo, eu gostei muito da história, então eu fui ali meio que me forçando a jogar e chegou uma época que eu meio que me acostumei com o jogo. Claro, com as minhas ressalvas, mas eu meio que acabei me acostumando com o jogo. E,
E daí eu fiquei assim, nessa de vai, não vai. E teve uma época que eu parei definitivamente Genshin, que eu fiquei mais de um ano assim parada no jogo. É, que foi antes de lançar Inazuma. Quando o Inazuma lançou, eu não estava jogando. Então foi mais ou menos assim um ano de pausa, essa pausa maior que eu tive. E eu lembro que eu não tava mais acompanhando o Genshin, porque eu tava jogando de novo outras coisas. E eu lembro que eu só voltei a jogar Genshin porque eu vi o trailer de algumas coisas de Inazuma. E especificamente de um personagem que me chamou muito a atenção. E eu falei, meu Deus, eu quero muito esse personagem. Simplesmente pelo aquele sentimento de colecionador, sabe? Eu quero muito porque eu achei muito lindo. E esse personagem é esse que vocês estão vendo na tela de vocês nesse momento. Eu vi o trailer da Kokomi, eu achei ela a coisa mais fofa, coisa mais bonitinha desse mundo. E eu falei, cara, eu acho que eu vou acabar voltando a jogar só por conta dessa personagem. Só que eu ainda fiquei enrolando assim um tempinho, sabe? Porque eu não tava muito certa se eu queria voltar a jogar Genshin ou não. Eu já tinha desacostumado com a jogabilidade dele. Então eu fiquei meio, será? Será que sim? Será que não? Eu falei, ok, vou dar uma chance. Quando eu voltei a jogar Genshin, eu voltei a jogar numa conta de rerun que eu tinha feito no passado. Eu não voltei a jogar na minha conta principal, porque a minha conta principal já estava avançada. Eu lembro que eu queria começar a jogar desde o início, porque eu tinha feito uma pausa muito longa e eu queria coletar todos os recursos novamente. Quando eu voltei a jogar, não foi quando a Kokomi foi lançada, foi depois. Foi em um rerun do Zhongli. Eu não lembro exatamente a data, mas foi em um rerun dele. E ele foi o primeiro T5 que eu peguei nessa conta nova que eu fiz. E essa conta nova que eu tinha, nova entre aspas, né, que não tinha sido explorada até então. E essa conta é a conta que eu tenho até hoje. Eu continuei nela depois disso. Eu não vou. Eu tenho acesso à minha conta primária até hoje, né? A primeira que eu criei, mas eu não jogo nela. E eu continuei nessa daqui, principalmente porque eu tive uma maré de sorte muito grande, assim, durante os banners. Porque veio o banner do Zhongli, veio o banner da Raiden e o banner da Yelan, se eu não me engano. E eu ganhei os 50-50 em todos. Daí eu falei, caraca, eu vou continuar aqui. E o banner da Kokomi, quando eu voltei a jogar, ainda não tinha sido feito o rerun dela, né? E eu não lembro se no banner da Raiden foi o rerun com a Kokomi ou não, mas enfim, é porque eu tava pensando em times pra montar pro Abismo também, por mais que eu tivesse gostado da Kokomi, eu queria muito times assim versáteis e tudo mais. Mas eu voltei a jogar por conta da Kokomi mesmo. Eu já estava pensando em voltar a jogar por conta da Kokomi. Daí eu voltei, como eu comentei com vocês, eu peguei ali os T5s, né? O Zhongli foi o primeiro que eu peguei, o segundo foi a Raiden, o terceiro foi a Elan. Foram os três 50-50 e depois disso nunca mais ganhei nada, assim, nada, mais nada. E... e... Até 50-50 às vezes é capaz de eu perder. E daí continuei jogando e tudo mais e tomei gosto pelo jogo de novo e foi quando eu decidi realmente continuar jogando de verdade Genshin como uma forma de colecionar bonequinhos mesmo. E entrando assim um pouquinho nesse âmbito de personagens, né? Quando eu voltei a jogar, existiam basicamente 3 fatores que me fariam escolher assim os personagens que eu ia pegar. Talvez 3, 4 na verdade. O primeiro deles é se ia funcionar com a Kokomi. Porque eu lembro que eu tava muito afim de jogar com a Kokomi e especificamente com a Kokomi Unfield. E naquela época ainda era assim, era o final de Inazuma, não tinha sido lançado Sumeru ainda. Quando lançou Sumeru eu já tava jogando. Era o finalzinho de Inazuma e naquela época a Kokomi era vista como lixo, né? As pessoas não gostavam dela de forma alguma, usavam uma vez ou outra e olhe lá. Ela só foi usada assim uma vez por conta do abismo que tinha aqueles lobos. E nem aí ela era tão relevante pro pessoal, sabe? Só que eu já tinha um carinho muito grande por ela e falei, vou fazer funcionar. Então, um dos primeiros times que eu montei para passar o Abismo 36 estrelas foi o Taser da Kokomi com a Beidou e a Fischl. E eu tenho um carinho excepcional por esse time até hoje. Os 2 primeiros times que eu montei que me fizeram passar os primeiros abismos foram o Taser e foi o National Raiden, né? Porque naquela época o National Raiden era estrondosamente forte. Ainda é hoje em dia, só que naquela época especificamente ele era muito, muito forte, assim, absurdamente forte. E eu montei ele porque eu queria times fáceis, simples e confortáveis de jogar. E entrando um pouco nesse âmbito, né, que eu tava falando, existem basicamente 3 motivos, tirando esse da Kokomi, pra eu
considerar pegar um personagem. O primeiro é a beleza dele. Eu não pego um personagem se eu não achar aquele personagem bonito. Sério, eu não consigo. É algum tipo de não sei dizer, algum tipo de mania que eu tenho. Eu não consigo pegar se eu não acho aquele personagem bonito. Segundo é a versatilidade dele, em quantos times, assim, né? A quantidade de times que eu consigo utilizar ele de formas diferentes, isso é bem legal para eu testar coisas diferentes. E terceiro é o conforto. Basicamente são esses. Porque eu não gosto de ficar me estressando com conteúdos endgame, especificamente o Abismo. Eu não gosto de me estressar. Tem gente que adora ficar fazendo um monte de times assim, nossa, incríveis, legal, nenhum problema. Mas eu sou aquela pessoa que quanto mais fácil eu conseguir passar e quanto menos trabalho eu tiver, melhor. Não à toa, eu peguei a Kokomi e o Zhongli, porque são personagens extremamente lindos, personagens extremamente confortáveis e versáteis, né? A Kokomi, depois de Dendro, ficou mais versátil ainda, né? Mas o Zhongli sempre foi, eu acho que sempre vai ser também. Mas é isso, gente. Essa foi um pouquinho da minha introdução. Desculpem ter falado tanto, mas eu acho que é legal até mesmo para eu relembrar daqui a um ano, né? E agora eu vou mostrar para vocês um pouco dessa conta mesmo, né? E vamos começar. Então aqui, né, começando, vocês estão vendo a Kokomi, a minha conta Lily, meu nome Lily Ai, o rank de aventura 58, nível de mundo 8 e meu aniversário. Como eu comentei com vocês, tive essas pausas ali no jogo, né? Então, por conta disso, eu ainda não tenho o rank de aventura 60. Mas tudo bem, ócios do ofício, né? Mostrar um pouquinho do meu inventário. Essas são as armas que eu tenho. Eu não tenho algumas armas de evento também por conta dessas pausas que eu fiz. Como é o caso, por exemplo, da espada pútrida, né? Mas tudo bem, acontece. Eu não atiro em muito banner de armas. Na verdade, eu acho que eu só tirei em um até hoje, assim, pra pegar as armas de verdade, que foi aquele banner maravilhoso que teve da Yelan com a Rutal. Deu um branco aqui. Da Yelan com a Rutal, que foi onde vieram a Báculo de Roma e a Simulacra, né? E eu consegui pegar as duas armas, eu fiquei muito feliz porque são armas muito boas e armas muito, muito versáteis. Então, foi um dos banners, assim, que eu mais gostei de ter atirado. Eu gosto de banners de armas, eu acho que eles são muito bons, mas só se você já tem uma quantidade considerável de personagens e se o banner em si é legal, sabe? Quando as duas armas têm uma certa relevância, ou pelo menos se as duas armas são armas que você almeja pegar. Então, aqui no caso da Simulacra e da Báculo foi um desses exemplos, porque eu não necessariamente queria a Báculo, mas eu sabia que era arma muito forte, sabe? Então, eu sabia que se eu pegasse ela não ia ter problema. A Simulacra eu queria só por conta da minha Elan mesmo. Tá tendo rumores, não sabemos, tá? São aí previsões do futuro de que talvez teremos um novo banner, né, futuramente com a Furina e o Neuvillette. Se por acaso isso acontecer, será um banner que eu vou atirar, porque vai ser um banner que basicamente eu quero as duas armas. O pessoal tá falando que a arma da Furina não é assim tão relevante, mas eu não me importo, eu acho uma arma bonita, é uma arma de dano crítico, se eu não me engano, né? E então será um banner que eu irei atirar se vier, né? Mas agora a gente já tem a confirmação de que na 4.3 teremos Navia junto com a Ayaka, e eu ainda não tenho a espada da Ayaka, e eu estou muito interessada também na arma da Navia, então vai ser um banner de armas que eu vou atirar também. Tá? Eu também vou pegar a nave, só que eu já tô no garantido, então, né, não tem muito segredo. Mas é isso, gente, essas são as minhas armas. Aqui não tem muito mais segredo, tenho 481 artefatos, não sei se isso é muito relevante também. Tenho pouquíssimos recursos, porque eu estou aí num trabalho de upar todos os personagens da minha conta. Tá? Já mostro um pouquinho mais pra vocês os meus personagens, mas é por isso que eu não tenho tantos recursos, porque eu tô gastando eles diariamente, basicamente. Esses são os meus protótipos. Aquele lance que eu falei pra vocês da sorte dos 50-50 dos 3 primeiros personagens parou lá mesmo, tá? Até nisso daqui, porque
eu não consigo protótipo. É impressionante. Eu nunca consigo protótipos, especialmente de espada, cara. Eu queria tanto protótipos de espada, porque eu queria upar a minha espada da Yaka, né? Que eu tô usando uma espada do Ferreiro de Inazuma. E eu também queria upar a nova espada de Fontaine. Só que eu não ganho protótipo, então não vai ter up, né? Delícia. Ok, aqui as coisinhas, né? Tem aqui os patches. Eu só tenho um Silly, porque eu só peguei basicamente o Silly de Sumeru até então, né? Esse é o patch do segundo aniversário, acho que é, né? Esse daqui é do terceiro, esse daqui é do segundo. São esses patchzinhos que eu tenho, missão, tá? E aqui não tem resina nenhuma e é isso. Uma curiosidade que talvez vocês tenham notado é que eu não tenho nenhum bolo de aniversário. O primeiro ano é muito autoexplicativo, né? Eu não tava jogando, como eu falei pra vocês, eu fiz uma pausa aí de 1 ano. O segundo ano eu fui viajar e no terceiro ano eu acabei ficando doente. E eu fiquei mais ou menos umas 2 semanas assim sem logar no jogo. E eu não sei como é que funciona exatamente esse negócio de envio de bolo de aniversário. Eu não sei se você precisa logar no jogo pro bolo chegar ou se ele é enviado diretamente pro teu e-mail, mesmo você não logando. Eu só sei que eu não recebi. Quando eu voltei a jogar, quando eu voltei a logar na minha conta, o bolo não tava lá. Então eu fiquei bem triste. Mas hoje em dia eu até considero, assim, nem pegar mais bolos de aniversário, só pelo meme, sabe? Só pra falar, caraca, eu não tenho nenhum bolo de aniversário. Mas vamos ver. E aqui, os negocinhos do bully, né? Mas é isso, agora eu vou começar a mostrar pra vocês um pouquinho dos meus personagens. A primeira de todas é a rainha, né, da minha conta, é a Kokomi. A Kokomi eu não preciso nem falar, é um personagem que eu tenho muito carinho mesmo. Ela deu trabalhinho pra buildar, tá? Não foi muito fácil, eu gastei alguns recursos nela, porque eu queria fazer uma Kokomi on-field, né? Uma Kokomi meio que hyper carry. E para isso a gente precisa equilibrar bem os status dela, principalmente entre vida, recarga e o bônus de dano elemental, né? Que a gente tem ali nos artefatos. Então deu um pouco de trabalho deixar ela bem buildadinha com esse tanto de vida, sabe? Vocês já vão ver por quê. Mas basicamente essa minha Kokomi, nível 90, 38 cai 300 de vida, 1300 de ataque. Kokomi, ela escala excepcionalmente bem com vida e bônus de cura, mas ataque não é dispensável nela, então é até ok ter esse ataque aqui, tá? Não vai ser jogado fora, o que é legal. A minha Kokomi tem 150 de recarga, taxa de dano irrelevante, né? A arma que ela está usando é o protótipo âmbar. Até então eu não tinha considerado pegar a rosquinha dela, porque primeiro era uma arma meio que relevante, assim, a minha protótipo já fazia muito bem o serviço, e eu não lembro de ter aparecido nenhum banner, assim, de armas que a protótipo não, que a arma dela veio com alguma outra arma que eu tinha vontade de ter. Então por isso que eu não atirei. Mas com a vinda da Furina, eu tô pensando seriamente em pegar a arma da Kokomi, porque basicamente a Furina deu a Kokomi a força que ela precisava para exercer a função que ela nasceu para exercer. Se você olha o kit da Kokomi, é um kit um pouco estranho, assim, porque a maioria das pessoas, principalmente naquela época em Inazuma, usava a Kokomi como se fosse uma espécie de suporte, né? Só que o kit da Kokomi parece que faz ela girar em torno de uma sub-DPS, assim, como se ela fosse dar dano. Você vê as constelações, tem várias constelações de bônus de dano Hydro, de aumento de dano também. Então, a Kokomi é uma personagem, assim, meio diferente, sabe? Porque a gente não consegue buildar a taxa dano crítico nela. Até consegue, mas dá muito trabalho. Mas, ao mesmo tempo, parece que ela foi feita pra dar dano. E quando a Furina veio, parece que ela elevou essa função da Kokomi, sabe? Porque se você tenta usar, por exemplo, Furina e Kokomi num time em que a Kokomi é suporte, sério, não dá muito certo. É meio ruinzinho, assim, não é muito legal. Mas agora se você usa a Furina e a Kokomi com a Kokomi on field, cara, é um dos times mais delicinhas, assim, do jogo. É muito legal de jogar, é muito satisfatório, é muito seguro também jogar com esse time. Principalmente se você tem o Chiquinho C6 ou a Yelan, né? E o Kazuha também.
também, é legal você ter o caso. Mas é um time muito satisfatório de jogar com a Kokomi on-field. E eu sinto que a Furina elevou muito o status da Kokomi on-field. E eu sou muito grata à Furina por conta disso. E é só por conta disso que eu também tô pensando em pegar a arma dela. Porque a arma dela é basicamente pra Kokomi on-field, né? Pra Kokomi DPS, tá? Então é só por isso, porque é uma arma linda também, né? Pra mim é uma das armas mais bonitas do jogo. Os artefatos que eu tô utilizando são... O artefato, na verdade, que eu tô utilizando é o Concha, né? O Concha Full. Os status é uma divisão basicamente de vida, recarga e às vezes quando tem um pouco de ataque. Então aqui ó, recarga, vida 19, essa defesa ali estragou. Vida, recarga. Aqui vida no atributo principal, recarga bastante recarga, um pouquinho de ataque, vida e esse dano aqui, nossa, que crueldade, sabe? Quando a gente precisa nunca vem, mas tudo bem. E aqui, bônus de dano Hydro. Por isso que eu falei pra vocês que foi difícil, assim, deixar a minha Kokomi equilibradinha. Porque aqui eu tô usando o bônus de dano Hydro, né? Com vida, ataque e recarga. E aqui eu tô usando bônus de cura também. Ou seja, eu tive que fazer ela ter essa margem aí de 38k de vida só com um artefato de vida. Então deu bastante trabalhinho assim buildar ela, tá? Quando ela tá com a ressonância, ela pega mais ou menos uns 41k de vida, mais ou menos, tá? Mas sem ressonância nenhuma, ela pega 38. É importante, se você usa o set da concha na Kokomi, você ter pelo menos ali 35 mil de vida, tá? Porque é onde o set estaca até o final. Se vocês não sabem, né? Acho difícil, mas pra quem não sabe, o set da concha, ele basicamente pega a tua cura sobressalente e transforma em dano físico, né? E quanto maior essa cura sobressalente, né, em sobreposição à tua vida, maior é o dano que vai estourar essa bolinha. E o cap é 35k de vida, basicamente. Então, se você tem 35k ali, 35 até uns 40k, já tá mais do que suficiente, tá? Mas é isso, constelações. Eu tenho a C1 da minha Kokomi, não é necessário, tá? Não é necessário de forma alguma, não vale a pena também. Sinceramente, não muda em quase nada o dano dela, mas é só porque eu gosto muito mesmo da personagem e eu vi que essa seria uma constelação boa se você quisesse um pouquinho mais de dano com ela on field. Então eu peguei, mas não é necessário de forma alguma, tá? Talentos. Minha Kokomi não está tricoroada ainda, irei colocar as 3 coroas nela, mas ela não está porque eu comecei a colocar coroas só recentemente na minha conta, tá? Já faz mais ou menos aí quase 2 anos que eu tô jogando de forma direta, né? E eu comecei a colocar coroas há mais ou menos uns 2 meses atrás só, tá? E a Kokomi não foi a primeira, eu já coloquei algumas coroas, mas a Kokomi não foi a primeira, porque a pessoinha que eu coloquei a coroa primeiro já tinha recursos sobrando, então eu não precisei farmar nada, eu só fui lá e coloquei. Então é só por isso, tá? Mas senão ela teria sido a primeira tricoroada e logo mais eu vou começar a farmar pra colocar a coroa nela. Mas já passo Abismo 36 estrelas desde, sei lá, mais de um ano atrás. Então você também não precisa de coroa pra passar Abismo, tá? É só porque você quer ver o teu personagem buildado assim no maior potencial dele, ok? Então essa é a minha Kokomi. Próximo é o meu Zhongli. O meu Zhongli hoje ele está girando basicamente em torno de vida para fazer escudo, tá? Só que eu vou ajeitar o meu Zhongli. Eu quero deixar ele ali como um sub DPSzinho. Eu só tô esperando eu conseguir uma pecinha do set de artefatos dele. Perdão, tá me limpando aqui o tempo inteiro porque eu tive que desligar o ventilador para não ficar fazendo barulho no microfone. Tá muito quente hoje. Meu Deus, tá insuportavelmente quente. Então, meu Zhongli foi o primeiro boneco da minha conta, né? Inclusive, ele tem 47k e 500 de vida, 1400 de ataque, o resto é meio que irrelevante. Ele tem 54 de taxa crítica, 75 de dano crítico e 105 de recarga. Esse dano crítico aqui é o que eu quero aumentar, tá? Ele tá usando a lança de Jade, então o ataque dele eu posso até aumentar se eu bater nos inimigos, né? O artefato eu tô usando o Millilith, mas eu tenho também o Pedra Arcaica para quando eu uso ele com o meu Neuvillette, tá? Eu tenho um setzinho só pra ele pra isso. O Millilith não tem segredo, é full vida também. Esses status aqui que vieram foram tudo na cagada mesmo, porque quando eu preciso nunca vem. Então vida,
vida e vida. E é este daqui que eu quero trocar por um dano crítico quando eu conseguir, porque eu acho que ele vai pra um 130 de dano crítico. Deixa eu ver, ó, tem um aqui pra mostrar pra vocês. Então tá vendo? Ele vai pra quase 140 de dano crítico e ele ficaria um bom sub-DPSzinho ali. E continuaria com uma vida relevante, tá vendo? 40k de vida é muita coisa pra ele, então já estaria extremamente legal. Aqui. Constelações não tenho nenhuma e talentos 1, 9, 6. Pretendo também colocar este daqui no 9 e tô pensando se vou coroar o meu Zongli ainda, tá? Porque eu já tenho alguns bonecos que eu tenho em mente que eu quero coroar, que são bonecos simplesmente que eu vou coroar porque eu adoro eles, não é nem porque eles são fortes ou não, é só porque eu acho bonitinhos. E o Zongli, por mais que eu tenha um carinho muito grande, eu não tenho usado tanto ele assim, então eu ainda tô pensando. Mas eu vou colocar esse daqui no 9, tá? Outra coisa, eu tenho uma espécie de... Posso até dizer que é toque, tá? Porque eu sou uma pessoa que tem TDAH, então eu tenho algumas coisas, principalmente com números rolando na minha cabeça. Eu não gosto de ver talentos assim muito diferentes um do outro. Então, geralmente eu deixo ou no 10, ou no 9, ou no 6, tá? Eu nunca vou deixar, sei lá, no 5, no 7, algo assim. E se tiver, é porque eu ainda não tive recurso para upar, mas isso vai ser trocado também, tá? Não vou deixar dessa forma, não. Esse é meu Zongli. Ah, outra coisa também, eu tenho amizades, assim, eu tenho bastante amizades nível 10 porque eu prezo bastante por pegar os cartõezinhos, sabe? Então tô sempre lá no bully tentando pegar amizade, eu sempre coloco times diferentes na exploração para conseguir maiores níveis de amizades com uma gama maior de personagens. Então vocês vão notar que tem bastantinho nível de amizade aí também, tá? Próximo, meu Kazuha. Eu tenho um carinho muito especial pelo Kazuha. Assim, depois da Kokomi, é um dos personagens que eu mais tenho carinho, tá? Eu acho que ele é o terceiro, quarto personagem que eu mais tenho carinho. Já mostro pra vocês os outros. O meu Kazuha, ele tá nível 90, ele tem 24k de vida, relevante, 1200 de ataque e 926 de prof. Ele tem 172 de recarga, o que é muito bom, porque o Kazuha precisa de recarga, né? Se você quiser ele funcionando direitinho em todas as rotações. Arma. Ele tá usando uma arma de vento, chuva floral. Assim, essa arma não fede nem cheira pra ele, sabe? Eu tô usando simplesmente porque ela tem prof elemental. Porque esse status aqui, essa descrição aqui, ele nem usa, tá? Esse efeito. E eu só tô usando porque é prof e porque combina muito com ele. Olha só, coisa linda, maravilhosa essa arma nele, incrível. Olha só, até os tons mais escuros de vermelho são da mesma cor dele. Então, tipo assim, essa arma parece que foi feita pra ele. Eu não sei por que não colocaram essa arma como sendo a arma do caso, sendo bem sincera. Mas, se por acaso eu tirar aquela arma que veio em Inazuma, sabe, que transforma prof em recarga, talvez eu tenha que trocar, porque é uma arma muito mais útil. Mas eu acho essa arma maravilhosa, então, sei lá, eu fico com o coração um pouco dividido sobre será que eu coloco pra melhorar desempenho ou será que eu coloco pra deixar mais bonito, sabe? E o caso é um personagem maravilhoso, né, de design. O set que ele tá utilizando é o Sombra Verde. Sombra Verde full, né? Então, em segredo, é full prof também. Então, basicamente, uma divisão de recarga com prof. É isso. O resto pra ele não importa muito também, tá? Constelações. O meu Kazuha está C0 e talentos 6, 9, 9. Não sei se irei coroar o Kazuha, por mais que eu tenha muito carinho por ele, porque ele basicamente não usa, né? Então, talvez fosse um pouquinho demais de desperdício de recursos. Mas eu ainda tô pensando, tá? Talvez eu coloque só pelo carinho que eu tenho por esse personagem. O Kazuha foi um dos... Eu acho que foi o quarto personagem que eu peguei. Depois da Yellow foi o Kazuha. E o Kazuha eu peguei simplesmente pela Kokomi. Quando eu decidi que eu queria montar um time pra Kokomi, eu já tinha 2 times dela em mente. Só um minutinho, preciso hidratar aqui. Eu tinha 2 times em mente, que era o time Taser, né, que eu falei pra vocês, e o time Premium da Ayaka. E ambos os times levariam o Kazuha, então eu basicamente peguei porque ele seria o parceiro de vida da minha Kokomi, tá? Além de ser um boneco lindo.
Então, esse foi foram os principais motivos. Próxima, minha Jeanzinha. A minha Jean, eu também tenho um carinho bem legal por ela, porque ela foi, assim, uma personagem que eu usei bastante no meu early game, sabe? Ela me ajudou bastante antes de eu conseguir pegar a Kokomi e o, o Zhongli não. Eu acho que eu não lembro se eu peguei a Jean antes ou depois do Zhongli. Mas basicamente eu tenho um pouco de nervoso quando os personagens estão com a vida baixa. E eu só tinha a Jean de healer naquela época. Tirando a Bárbara, né? Eu só tinha a Jean, então eu tenho um carinho bem grande por ela. A minha Jean tá nível 90, 22 de vida, 1700 de ataque, 103 de prof, 52, 130 de dano crítico e 197 de recarga. A minha Jean, eu tinha parado de buildar ela há mais ou menos assim, 1 ano atrás, tá? Eu realmente só usei a minha Jean no early game e eu tinha um carinho por ela por conta disso. Um pouco antes da Furina retornar, eu decidi buildar a minha Jean, porque, sei lá, só queria buildar ela. Eu acho uma personagem muito bonita, uma personagem que eu tinha um carinho. Eu falei, vou buildar ela só pra deixar ela bem bonitinha, bem redondinha. E eu tive uma surpresa muito boa, porque quando a Furina voltou, a Jean se tornou muito relevante. Então eu fiquei muito, muito feliz. E eu consegui deixar a minha Jean bem equilibrada pros usos assim que ela tem, sabe? Então ela funciona tanto como suporte de cura quanto uma sub DPSzinha. Ela faz os dois e eu não preciso trocar a build dela, porque esse ataque aqui já tá mais do que suficiente para ela curar muito bem. E a taxa dano crítico também, junto com a recarga que tá relativamente alta, ajudam ela a ser uma sub DPS bem, bem maneira. A arma que ela tá utilizando é a Favonius para ajudar na recarga de todo mundo, né? Ela tá utilizando também full Sombra Verde. E a Jean, ela tem status de sub DPS, tirando pelo Cálice, porque o Cálice eu optei por colocar um diferente de um sub DPS. Essa pena aqui tá absurda, olha só. 32k de dano. 32 de dano crítico. E é isso, é uma divisão basicamente de ataque, dano crítico, taxa crítica, recarga e quando dá proficiência. Que é bem utilizável nela. Essa areia aqui tá muito meme. Esse 1000 de vida aqui. Mas tudo bem, tá com a recarga alta, tá bom. E o cálice que eu falei pra vocês, né, que é um pouco diferente dos sub-DPS, porque geralmente, tá, não é em todos os casos, os sub-DPS usam geralmente bônus de dano elemental, né? E na Jean eu optei por colocar ataque por conta da cura. E aqui uma tiarazinha de taxa crítica com bastante dano crítico também, tá? A constelação. A minha Jean tá C3, eu quero muito perder mais um 50-50 pra conseguir a C4 dela. Depois disso, pode parar de vir Jean, não precisa vir mais. A Jean é o personagem do mochileiro que eu mais tenho em constelação. E talentos tá 6, 6, 12, mas eu estou pensando em talvez colocar esse daqui no 9 depois, tá? Mas ainda não sei, vou ver. Mas por enquanto 6, 6, 9. Então tá vendo? Quando não tá 1, ou vai tá 6 ou vai tá 9. Porque as coroas eu não tenho tanto, né? Então geralmente ou tá 6 ou tá 9. No caso aqui 12, porque, né? Ela tem a constelação. Mas é isso, essa é a minha Jean. Próxima, a minha Shinhe. A minha Shinhe eu peguei exatamente por conta do time premium da minha Ayaka, né? E é uma personagem que, tirando a Kokomi, pra mim é a personagem que tem o design mais bonito do jogo. Sendo bem sincero, eu acho ela linda, linda, linda. A minha Shinhe tem quase 3.200 de ataque. 39, assim, de taxa crítica, dano irrelevante, 198 de recarga. A minha Shinhe, ela tá usando a lança de Favonius para servir um pouco de bateria, né? Rank de refinamento 5. A taxa dela é um pouco baixa, tá? Seria legal eu conseguir um pouco mais de taxa nela. Só que eu tenho medo de, por exemplo, tirar um dos artefatos dela para colocar taxa e o bônus dela fica muito baixo por conta do ataque baixo. Então eu deixo do jeito que tá bom, tá me servindo, a Ayaka tá ultando toda a rotação e é isso aí que importa. Minha Shinhe usa 2, né, 2 de ataque, 2 de ataque também, com basicamente taxa, recarga e ataque, é isso, tá? Então, ó, taxa, ataque e recarga, aqui areia de ataque, né, com o substatus de 20 de recarga, taxa, ataque também. E aqui, ataque também. Foi aqui que eu disse pra vocês que eu poderia trocar, mas eu acho que o ataque dela ficaria muito baixo. E ela já tá rodando bem assim, então eu não mexo nisso.
Constelações C0, talentos 199. Assim, tem gente que diz que não tem necessidade nenhuma de colocar ela dessa forma, tá? Mas como eu disse, eu tenho um pouco de nervoso de deixar de outra forma, então se eu upei um, eu vou upar o outro. Se eu tivesse deixado algum deles no 6, daí sim poderia ficar no 6. Mas a partir do momento que eu coloquei no 7, eu tenho que subir até o 9, tá? Pelo menos até o 9. Então é isso. Próximo é minha Yaka. A minha Yaka, eu lembro que eu fiquei na dúvida se eu queria ela ou não, porque a Yaka foi a primeira DPS da minha conta. Assim, primeiríssima. Antes da Yaka, eu não tinha DPS mesmo em conta, assim. Não buildado, pelo menos, porque eu até tinha o Diluc, que eu tinha perdido uns 50-50 lá. Mas eu não tinha um DPS mesmo na minha conta e eu já tava passando abismo, então assim, sabe? Mas a Yaka eu peguei simplesmente porque eu queria ser premium, sabe? Porque eu achei o time dela maravilhoso. Pra mim, o Permafreeze da Yaka Premium é um dos times mais bonitos do jogo. Leva a minha Kokomi, leva o meu caso, então falei, tá pra mim. E eu peguei a minha Ayaquinha e eu gosto muito, embora, assim, o pessoal fala que a jogabilidade dela é fácil. Eu não acho a jogabilidade dela fácil não, tá? Pra mim é meio complicadinha. Mas porque assim você tem que sempre estar juntando os inimigos pra congelar. Se você usa ult errado, você perdeu, daí é uns, sabe, ter que ficar fazendo essa dinâmica é um pouquinho chato, mas quando acerta é uma delicinha. E eu gosto muito dela. E eu tô cada dia mais aprendendo a jogar com ela de uma forma melhor, sabe? Porque eu tenho um carinho por essa personagem também, como eu falei, foi a minha primeira DPS, então até hoje eu tento jogar com ela. E é um dos motivos que eu vou tentar pegar a arma dela nesse rerun que vai ter. A minha Ayaka, ela está nível 90 também, 2000 de ataque. Prof não faz diferença porque eu não uso ela em times de Vaporize, né? Acho que é Vaporize. Não, Melt. Minto, Melt. Eu não uso ela em time de Melt, é só de Permafreeze. A minha Ayaka, ela tem 31 de taxa, 216 de dano e 148 de recarga de energia, tá? Eu tô buildando outros personagens, mas eu até quero tentar aumentar um pouco essa taxa de dano dela quando eu conseguir. Com a arma já vai aumentar bastante o dano, né? Mas eu queria aumentar um pouquinho a taxa dela. Queria deixar uns 40, pelo menos, sendo bem sincera. A arma que eu tô utilizando é a Kageuta, que é a arma do Ferreiro de Nazuma. Rank de refinamento 1, porque, de novo, eu não consigo refino de arma nos bosses semanais. Então, tá R1 até hoje. Eu nem sei se eu vou upar também, porque pretendo pegar pelo menos a arma dela, né? Ela tá usando o full herói invernal. E é o básico beabá de DPS, né? Taxa, dano, recarga, ataque. É isso, ó. Aqui é um cálice de ataque. Bônus de dano cryo. É um dos poucos artefatos de bônus de dano elemental que eu tenho que são bons, tá? São raríssimos os que eu tenho que são bons. E esse daqui é um relativamente legal, sabe? Que todos os status são bem legais. E dano crítico, né? Com recarga e taxa. Essa proficiência aqui, quando eu quero, não vem dos personagens, né? Mas, ok. Então, recarga e taxa crítica. Constelações, a minha Ayaka tá C0 e o talento 999. Eu acho que eu vou tricoroar ela também, só porque eu amo essa personagem, eu achei ela muito fofinha. Não é à toa que eu comprei a skin dela, né? Na verdade, não foi nem eu que comprei a skin, eu ganhei ela de presente do meu noivo, mas abafo. A próxima é minha Raiden, a minha poderosíssima Raiden. Amo essa personagem. Foi a segunda personagem que eu peguei, né? Foi o segundo banner que eu atirei, que eu ganhei o meu 50-50. E a Raiden, pra mim, ela é linda, linda, maravilhosa. É um personagem com um design incrível. Pra mim, é assim, o terceiro design mais bonito do jogo. Primeiro Kokomi, segundo Shinra, terceiro Raiden. E a Shinra e a Raiden, sinceramente, elas meio que empatam, sendo bem sincera, tá? Assim, eu não sei dizer, às vezes, quando eu prefiro um, quando eu prefiro outra. É muito, assim, do meu humor. A minha Raiden, como eu falei pra vocês, eu peguei ela porque eu já tinha em mente que eu queria passar Abismo e eu sabia que naquela época o National Raiden tava estrondosamente forte, então eu decidi pegar ela. A minha Raiden tá nível 90, ela tem 1900 de ataque, mas isso aumenta por conta da arma, tá? Mas isso daqui já é excelente pra ela. Ela tá com 59 de taxa, 162 de dano, 279 de recarga. E eu acho que esses são status muito, muito bons pra minha Raiden, tá?
eu estou, assim, numa campanha na minha conta que eu tô tentando deixar todos os meus personagens com pelo menos 50 de taxa, sabe? Antes todos estavam com 40 e agora eu tô começando progressivamente a deixar todos com 50 e futuramente eu quero deixar todos com 60. É só porque é muito difícil ficar caçando artefato pra todo mundo, então eu tô fazendo nessa escadinha. E a minha rating, sinceramente, já tá muito boa, porque ela já tá com quase 60 de taxa, tendo quase 280 de recarga, sabe? Isso é muito difícil de conseguir. E 1900 de ataque. Então, ela já tá muito boa e eu não sei se eu vou mexer mais na minha Raiden. Ela tá usando a Báculo de Roma, é por isso que eu falei que às vezes o ataque dela aumenta. Vai ter um rerun da Raiden e eu não sei se eu tô muito afim de pegar a arma dela, sabia? Embora a arma dela seja muito boa, é a arma assinatura dela. Vai dar tanto trabalho assim de refazer os artefatos dela só pra encaixar a arma. Então não sei se eu trocaria. Talvez eu até pegue, mas eu não sei se eu troco, sabe? Enfim. Ela tá usando o selo da insolação e aquele básico de sub DPS também. Dano, recarga, taxa, ataque. É isso, tá? Especificamente eu dou uma ênfasezinha na recarga porque a Raiden escala com recarga, né? Então ela precisa. Então, que os artefatos dela estão bem ok, assim, não são, nossa, que coisa de outro mundo, e mesmo assim ela tá com os status bem equilibrados. Mas eu dei sorte de os artefatos virem com bastante recarga. A Raiden é um dos personagens que eu não uso bônus de dano elemental, porque eu vi alguns testes, né? Fiz alguns testes também. E não deu assim uma diferença muito grande de dano entre o bônus de dano eletro e o ataque. Então, como o meu cálice de ataque tava melhor. Olha só, se isso daqui é o melhor, imagina como tava aquele bônus de dano elemental. Pra isso daqui ser o melhor. Pois é. Então, como esse daqui tava melhor e tava equilibrando melhor ela, eu deixei esse aqui. E uma coroa de taxa, né? Com um pouquinho de dano, ataque e bastante recarga. Constelações, a minha Raiden é C0. Eu quero tentar pegar a C2 dela, sendo bem sincera. Mas eu nem uso mais tanto a minha Raiden hoje em dia, tá? E se eu uso ela, é em time de Hyper Bloom. Mas eu quero tentar pegar a C2 dela só por conta do carinho que eu tenho pela personagem. E ela tá 6, 9, 9. Talvez eu vá colocar isso daqui no 9, tá? E se eu coroar a Raiden, daí eu vou tricoroar ela também. E é isso. Próxima, a minha Keikin. A minha Keikin não tem muito o que falar porque eu comecei a buildar ela recentemente, tá? Eu não tinha ela até pouco tempo atrás. E como quando eu ganhei ela eu já tinha times muito fortes, eu acabei meio que deixando ela de lado. Mas como eu tô nesse projeto aí de upar todos os personagens da minha conta, ela tá aqui, né? Ela tá com basicamente o set sobressalente da minha ficha, porque eu troquei o set dela. Então ela tá com peças usadas, digamos assim. Ela não tá boa, tá? Mas ela tá nível 90, ataque, ó, 44, 119, 130 de recarga. Ela tá usando a espada da Cruz de Narcisos. E eu até tinha opções de, por exemplo, colocar uma arma de dano nela, alguma coisa assim. Só que essa espada combinou tão bem com ela. Olha só, a paleta de cores parece que foi feita pra Kekin. Que eu falei, cara, eu acho que eu vou tentar buildar ela de uma forma com que essa espada funcione. Porque é muito lindo, olha só a ornamentação, sabe, da minha Kekin com essa espada. Ela ficou tão bonita que eu não tenho coragem de tirar dela. É tipo Kazuha, sabe? Aquele mesmo dilema que eu tenho com Kazuha. E eu vou fazer dar certo de alguma forma, eu vou fazer dar certo. Os artefatos, como eu falei, ela tá usando umas peças sobressalentes da minha Fischl. É 2-2, né? Com uma parte, inclusive, 4 estrelas. Eu guardo essa parte 4 estrelas até hoje. Eu tenho duas partes 4 estrelas que eu guardo até hoje. Uma é de Prof, que tá com minha sucrose, e a outra é essa daqui, porque ela tá boa, sabe? Então, quando eu não tenho o que colocar, ou é só pra fechar ali um conjunto, eu coloco elas até eu conseguir coisa melhor. Então é isso daqui, não tem segredo. Sinceramente, tá horrível. Ó, aqui eu tô até usando um negócio de ataque nela, porque eu não tenho bônus de dano elemental bom. E eles nem estão upados ainda também. E essa daqui, tá vendo? Então, tipo, é taxa com recarga e dano. Tem um dano legalzinho. Por isso que eu acabei guardando, porque é boa. Então eu deixei aí, pra quando o personagem precisa. A minha aqui é a quinta C1, peguei a C1 dela recentemente também.
E ela tá com talentos não upados ainda, porque eu não estou focando o up nela. Eu só quis deixar ela no 90 e foi isso, sabe? A próxima é a minha Nahida. A minha Nahida é a minha segunda personagem favorita dessa conta, tá? E ela foi a personagem que eu tricoroei primeiro. A Nahida é aquilo que eu falei pra vocês no início. Era uma personagem que eu já tinha os recursos e eu só precisei clicar em upar. Eu não precisei farmar. Porque eu comecei a colocar passe, né? E no passe tava vindo algumas coisas de Fontaine e tava vindo algumas coisas do pessoal de Sumero também. E por isso eu consegui upar a Nahida. A minha Nahida tá nível 90, ela tem 1200 de ataque, quase 1300. Ela tem 740 de prof, ela tem 41 de taxa, mas essa taxa aumenta porque ela tem uma passiva que quanto mais prof, mais taxa ela tem, se eu não me engano. Então isso daqui sobe pra pelo menos uns 50%, tá? Eu não lembro se é 50 ou 60, eu tinha feito cálculo, mas eu não lembro agora. Mas no mínimo 50 ela pega, tá? Dano crítico 162. Recarga de energia 122, mas isso daí não faz muita diferença nela. Ela tá usando Sinfonia R5, fiz questão de colocar R5 pra ela. Então, quando ela usa basicamente todos os status da Sinfonia, mas quando proca Proficiência Elemental, ela ganha mais 480 de Prof Elemental. Imagina, ela vai pra mais de 1000 fácil, sabe? É absurdo, absurdo. Essa arma é muito boa. Me admira essa arma ser 4 estrelas, na verdade. Artefatos, ela tá utilizando Memórias da Floresta. E Beabá, de novo, de sub DPS. É recarga, taxa. E ela pode usar um pouco ali de prof, né? Ataque, enfim. E esse Memórias da Floresta até que tá bem legal. Eu tô usando full prof nela, tá? 3 peças de prof nela. Mas eu até tinha, assim, um setzinho separado pra ela. Esse daqui era dela, por exemplo. Eu tinha um bônus de dano dendro que tá com Tignar, eu acho, agora. Deixa eu ver. Cadê? Ixi, cadê? Eu sou muito cega, não tô enxergando. Aqui. Esse daqui. Mas eu nunca troco. Então eu simplesmente passei pra frente, sabe? Tipo aquela sopa de criança que você não usa mais, aí você vai passando pra frente. Então, tipo isso. Não uso, então passei pra frente. Constelação, ela tá C0, mas eu quero pegar a C2 dela também. Simplesmente porque eu gosto dela, não tem necessidade nenhuma. E ela tá tricoroada, porque como eu disse pra vocês, eu tinha literalmente coisas sobrando, ok? Essa é a minha narridinha. Próximo que eu tenho é a Furina. Furina, como eu disse, eu já tenho um carinho muito especial por ela, porque ela é uma personagem que me possibilitou utilizar a Kokomi Field de uma forma muito mais efetiva, sabe? Muito mais forte. Então, além da lore, né? Porque a lore dessa personagem aqui é absurdamente boa. Então eu amo já essa personagem de coração. A minha Furina tá nível 90, com 30k de vida, 1200 de ataque, mas eu acho que ela não faz uso nenhum disso aqui. E é isso, ela tá com 77, 167 de dano e 191 de recarga. A Furina me deu trabalho pra buildar, tá? Porque a minha Furina, ela não usa arma de recarga e ela não usa arma de vida. Então, eu queria deixar um meio termo de vida pra que ela ficasse boa com times de Double Hydro e boa sem times de Double Hydro, né? Que ela fosse o único Hydro da comp. Eu queria que, se ela fosse a única Hydro, que ela tivesse pelo menos 30k de vida. E daí no Double Hydro ela chega a quase 35k. Então foi muito difícil buildar a minha Furina, mas eu consegui. Eu tô bem orgulhosa de como ela ficou. Porque ela ficou com status muito, muito legais. Ela ficou com uma recarga muito boa. E ela ficou com uma vida muito legal também. A minha Furina, ela tá usando a arma do passe, Farpa. Já vou falar um pouquinho pra vocês sobre o investimento da minha conta, tá? A minha Furina, ela tá usando a Farpa tá rank de refinamento 1. Artefato, ela tá usando o novo conjunto, né, que veio ali junto com o set do Neuvillé. De novo, Beabá de sub DPS, só que ao invés de ataque, a gente prioriza a vida, tá? Então, taxa, dano, vida. A que eu tô usando um de recarga foi um dos motivos pra eu achar meio difícil equilibrar a vida também, porque eu só tô usando uma parte de vida. A mesma história lá da Kokomi. Só que a Kokomi usa uma arma de vida também, né? Então, taxa, dano, vida. Aqui eu tô usando vida também. A Kokomi não, perdão. A Furina, ela escala muito bem com vida. Então, em algumas situações, talvez seja melhor até você colocar vida do que bônus elemental aqui, tá? A
Furina, o Neuvillette, a Raiden, são personagens assim que não faz tanta diferença o bônus elemental e ataque barra vida, sabe? Vai geralmente do que você tem melhor ali. A diferença de dano não é muito grande. E por último, uma coroa de dano crítico, né? Com bastante recarga. Constelação C0, eu queria pegar pelo menos a C1 dela ou C2, mas é isso aí por enquanto, né? Vamos esperar um rerun. E ela está 199. Estou pensando se vou coroar ela, mas eu queria colocar pelo menos o ataque normal no 6, porque eu acho mais bonitinho. Eu nem ataco com ela, mas eu acho mais bonitinho. Então é isso. Próximo é o Neuvillette, né? O Neuvillette foi o segundo DPS que eu peguei pra minha conta, né? A primeira, como eu falei, foi a Yaka, mas o Neuvillette foi uma história assim muito conflituosa pra mim, porque eu lembro que eu tava guardando pra Furina. Eu tinha acabado de pegar uma constelação da minha Yelan, que eu já vou mostrar pra vocês. E daí veio o banner da Yelan, daí veio o banner do Neuvillette, e logo em seguida seria o da Furina. E eu fiquei, meu Deus, o que eu faço? Porque eu lembro que eu tinha achado o design do personagem muito bom, mas daí eu comecei a ver a história e, cara, eu fiquei muito encantada por esse personagem, porque ele é muito, sabe, pomposo. E ele é muito querido, ele é muito fofo, ele não é aqueles carrascos nem nada assim, o que é uma coisa diferente de se ver, assim, em Genshin Impact, né? Porque todo mundo em Genshin é um carrasco, pelo menos todo mundo em posição de poder. E o Neuvillette foi uma dessas exceções aí que eu fiquei muito surpreendida e eu gostei muito da história do personagem. Então eu peguei o Neuvillette muito mais pelo design e pela história do que pela jogabilidade. Até porque quando eu peguei ele, foi tipo assim, no segundo dia de banner, primeiro, segundo dia de banner, e o pessoal ainda tava testando ele para saber se valeria a pena. DPS, assim, é sempre uma coisa muito complicada de testar, porque você nunca sabe se vai dar certo ou não. Mas eu lembro que o tempo foi passando e o Neuvillette só foi crescendo, sabe, na boca do povo. E eu fiquei muito feliz de ter pego ele. Não me arrependo nem um pouco, assim, foi um dos melhores investimentos que eu fiz na minha conta. É aquele personagem que se encaixa nos 3 requisitos que eu falei pra vocês: bonito, confortável e versátil. E isso é muito difícil de se ver num DPS, sabe? Por isso que eu não me arrependo nem um pouco de ter pego o Neuvillette. Mas parando de babar ovo do Neuvillette, né? O meu Neuvillette tem nível 90. Ele tem 37k e 500 de vida. Se daí eu tenho ali. Mas vai subir isso daqui por conta da arma que ele tá usando, tá? Ele chega até 41k de vida, se eu não me engano. Ele tem 45 de taxa, 231 de dano e 122 de recarga. Eu queria tentar aumentar um pouco essa recarga, mas é difícil, tá? Então eu não mexi muito mais não. Ele tem 1000 de ataque, ele até usa assim um pouco, mas nada demais também. A arma que ele tá usando é Sacrifício de Jade, a arma do passe nova também. Tem gente que não gosta dela, eu sinceramente acho uma das armas mais legais pra ele, sem ser a Free to Play. A Free to Play não, perdão, sem ser a arma assinatura dele. Inclusive eu tava vendo uns cálculos, o pessoal mostrando que essa arma aqui, rank de refinamento 5, é melhor do que a arma assinatura dele. Então, essa arma é uma arma muito boa. Você só tem que alterar um pouquinho a rotação ali com ele, né? Mas é muito fácil de fazer, tá? Sinceramente, eu faço assim sem nem perceber. É só porque ele não usa tanto assim a passiva num todo, né? Porque a passiva vai dar 32% de vida, o que é muita coisa, é muito bom já pro rank de refinamento 1. E dá 40 de pontos de proficiência elemental. E essa proficiência ele basicamente não usa, sabe? Mas ele acaba meio que ficando versátil para outras composições por conta dessa arma, né? Então não vai ser desperdiçado. Proficiência nunca é desperdiçado em time que tem ali um pouquinho de reação, né? Mas não é, nossa, assim, o foco dele. Mas o simples fato de dar 32% de vida já é, tipo assim, uma coisa absurda. Artefatos eu tô usando o Caçador, né, das Sombras, e DPS básico, taxa, dano, e no caso dele vida também, se conseguir com um pouquinho de recarga. Então, vida, dano, recarga, vida, dano, recarga, taxa, perdão. Aqui também não uso um cálice de bônus de dano elemental nele, uso de vida, porque vi os testes, fiz alguns testes também, a diferença não é lá essas coisas, e meu cálice de bônus de vida tava melhor. E uma coroazinha de dano com recarga de energia. Os artefatos do meu Neuvillette não estão lá essas coisas, tá?
Ele pode melhorar muito ainda. Mas é pra vocês verem como o boneco não é tão difícil assim de buildar. Porque esse set aqui já ajuda muito ele, né? Esse set eu acho que dá 30% de taxa crítica. E ele acende com taxa crítica, com dano crítico. Então, ele é um personagem bem fácil de buildar, especialmente pra um DPS. Porque DPS é bem chatinho de buildar, né? E ele não é tanto. Então, lindo, lindo, perfeito. C0, mas irei, isso não é nem acho. Eu vou pegar a C1 dele, tá? Eu quero a C1 dele, pelo menos. Pra eu conseguir fazer uma gama maior de times, especialmente com a Furina. Porque agora eu não acho tão viável assim usar meu Neuvillei com a minha Furina. Mas quando eu tiver a C1 dele, eu quero usar o Neuvillei com a Furina e quem sabe até com a Kokomi. Talentos 9, 10, 9, 9. Irei também colocar 2 coroas aqui, tá? É só porque eu ainda não consegui recursos e é porque eu sou pobre, ó. Mas eu tenho 23 coroas. Próxima, a minha Yelan, terceira personagem da minha conta. Amo minha Yelan também. Foi a primeira personagem que eu peguei arma especificamente pra ela. Então, tipo assim, eu realmente tenho um carinho bem grande por ela. A minha Yelan nível 90, 30k de vida, mas isso daqui aumenta por conta da passiva dela e por conta de alguma possível ressonância, tá? Então ela geralmente tá ali em torno de 34k de vida, por aí, sabe? Ataque não importa, ela tem 59 de taxa, 249 de dano, 60 a 250 e 165 de recarga. Essa recarga é bem baixa, tá? A Yelan precisa de no mínimo ali uns 200 de recarga pra rodar tranquilamente. Mas é porque eu tenho constelação dela, já mostro pra vocês. Eu tô usando a Aqua Simulacra, tá? Se eu não tivesse a Aqua, eu ia utilizar uma Favonius, ok? Artefatos eu tô usando o full selo da insulação também, mesma coisa de todos os outros sub-DPS, tá? Taxa, recarga e vida no caso dela. Então, recarga, dano, vida, né? Aqui. Opa, perdão, bati no microfone. Deixa eu afastar um pouco. Taxa, dano, recarga. Cara, esse aqui tá bem legal. Essa vida aqui poderia ser... Esse ataque aqui poderia ser uma vida. Podia ser até vida flat. E aqui é um dos poucos bônus de dano elemental que eu tenho que são muito bons também. Então aqui bônus de dano Hydro com taxa, recarga e dano, tá? Bastante taxa, inclusive. E uma tiara de dano crítico com recarga e taxa crítica também, tá? Essa tiara eu, inclusive, peguei recentemente, porque antes ela tava usando essa aqui, ó, que só tava dando bastante recarga. A minha Yelan, até, tipo assim, 2 dias atrás, tinha 50 de taxa crítica. Daí, com essa tiara aqui, ela foi pra 59, quase 60, né? Então, perfeito. Aqui, ó. Linda. Constelações, eu tenho a C1 dela, e só por conta disso eu posso utilizar aquele tanto de recarga, tá? E até mesmo com a C1, às vezes, dependendo ali da rotação, pode faltar um pouquinho de energia, tá? Eu compenso ali com o ataque carregado e tudo mais, mas eu queria um pouquinho mais de recarga, pelo menos uns 170 de recarga, mas, de novo, tá muito boa, funciona muito bem nas minhas rotações. São só times específicos que às vezes não rola tanto, quando eu não consigo bater muito no bicho, sabe? Algumas coisas assim. Mas como eu tenho utilizado muito ela com ou o National Raiden ou o Mono Hydro com a Kokomi, nunca falta nada. Talentos 699, vou coroar. E talvez eu vou coroar o ataque normal também, porque às vezes eu uso ela no campo. Mesmo não estando, né, na C6. Esses foram os meus 5 estrelas upados. Agora a gente vai começar a ir pros 4 estrelas, né? A primeira delas é a minha Ningguang. A minha Ningguang é uma personagem que eu não tinha necessidade nenhuma de upar. Inclusive, eu terminei entre aspas, né? Porque eu tô esperando agora o novo set de artefatos pra começar a buildar ela de verdade. Ela foi uma personagem que eu quis, na verdade, construir, né? Buildar, simplesmente porque eu achei linda. Eu também peguei a skin dela só porque eu achei bonita, tá? Eu peguei a skin dela, a skin da Bárbara e a skin da Yaka, porque quando essas skins vieram de graça, eu não tava jogando. Mas são skins que eu acho muito bonitinhas e são personagens que eu gosto muito. A minha Bárbara ainda não tá buildada, só que no início do jogo eu jogava muito com ela. Então eu tenho um carinho muito grande por ela também e por isso eu acabei comprando as skins delas também. Só que a da Ningguang, se eu não me engano, a Ningguang e a Bárbara eu comprei através do passe. Do passe não, perdão, da benção, tá? A única skin que eu cachei mesmo pra conseguir foi a da Ayaka.
Dessas duas eu consegui com os negocinhos do passe lá. Do passe, da benção. Então vamos lá. A minha Ningguang, ela tá no nível 90, ela tem 2.200 e pouquinho de ataque, ela tem 66 de taxa, 108 de dano crítico e 150 de recarga. A minha Ningguang tá longe de estar perfeita, tá? Ela precisaria ter no mínimo ali uns 130 de dano crítico, só que é muito difícil você equilibrar a Ningguang, primeiro, porque ela não acende com nenhum desses status, e segundo, a Ningguang tem um dos ataques bases mais baixos do jogo, se não o mais baixo do jogo. E por ela ser uma DPS que escala com ataque, você não tem muito pra onde fugir, sabe? Você precisa deixar o ataque dela bom, mas ao mesmo tempo você precisa focar um pouquinho na recarga, você também precisa focar um pouco na taxa dano. Então, tipo assim, ela é uma personagem que se você conseguir 60/130 já tá excelente, sabe? Se você conseguir mais do que isso, lucro. Sem deixar o ataque dela baixo, tá? Ela tendo ali um ataque de 1900, 2000. Não pode estar menos do que isso, porque ela é uma DPS, né? Se tiver menos do que isso, talvez ela não cumpra tão bem o papel dela. Então é bem dificinho buildar a Ningguang. Por conta disso, eu preferi sacrificar dano do que sacrificar os outros status, tá? Mas vamos ver, vai chegar um novo set de artefato, quero ver como vai ficar. Ela tá usando o Atlas Celestial R2, esse Atlas ajuda um pouco no dano dela, né? Artefato, ela tá usando um 1/2/2, de dano gel e de ataque. Antes eu tava usando de ataque, mas eu acabei trocando, tá? Mas com esse novo set de artefatos, vamos ver como é que vai ficar. Eu acho que vai encaixar bem nela. E tá bem ruimzinho, na verdade, o set de artefatos dela. A única coisa realmente boa é esse bônus de dano gel. Esse bônus de dano gel tá bem legal. Bônus de dano eletro não vem assim, sabe? Que são personagens que eu preciso, tipo a Raiden. Queria colocar um bônus de dano eletro na Raiden, não vem os estados assim. Mas enfim. Taxa, né? Esse daqui tá bem legal também, essa tiara, tá muito, muito legal. Eu acabei usando nela porque ela que mais precisava, né? Os outros personagens eu consegui ali deixar ok. A minha Ningguang tá C4, ela nem tá C6 ainda, mas eu já passei, acho que 1 ou 2 abismos com ela. Então, assim, eu não espero constelação pra buildar personagem que eu gosto, tá? Eu vou lá e buildo e daí depois com o tempo eu vou pegando. E ela tá 999, né? E é isso. Próximo é minha Sucrose. Sucrose não tem muito o que falar, inclusive eu nem uso tanto ela, porque eu tenho Kazuha, né? Eu peguei o Kazuha relativamente cedo na minha conta. Eu peguei o Kazuha mais cedo do que eu peguei a Sucrose, porque a Sucrose eu peguei naquele banner que veio da Kokomi, sabe? Com a Ganyu, que tava o Shinkyu, Sucrose e a Dory, se eu não me engano. E eu só fui pegar a Sucrose lá, só que eu peguei o Kazuha antes da Kokomi. Então, sabe? Eu acabei buildando ela só pra talvez fazer uma troca ali de times e tudo mais, mas não é uma personagem que eu uso tanto assim. Mas é uma personagem muito boa. E ela é basicamente buildada com prof, tá? É só isso, não tem segredo. 849 de prof, ela tá usando Memórias do Sacrifício, R5. E ela é uma das personagens que eu falei pra vocês que tem uma parte roxa, né? Porque eu ainda não consegui uma parte assim de proficiência elemental do Sombra Verde. Eu não tô correndo atrás por enquanto, porque como eu disse, eu não uso tanto ela. E quando eu uso, isso daqui já faz mais do que o suficiente pro que eu preciso. Então, por enquanto, tá tranquilo. Quando não tiver mais muito o que fazer, talvez eu corra atrás. Ou eu precisar buildar outros personagens de Sombra Verde, daí eu vou lá, vou farmar, enfim, né? A minha Sucrose, ela tá C6 por conta do banner da Kokomi também, né? E talentos 6, 10, 10. Eu não lembro o que é o talento 10. Não lembro se é 6, não lembro o que é. Mas eu lembro que eu deixei 10, 10 porque ficava bonitinho. Próxima, minha Cookie Shinobu. Cookie Shinobu foi a personagem que eu fui atrás de conseguir só pra fazer o Hyper Bloom da Kokomi. Quando o Dendro lançou. A primeira coisa que eu queria era conseguir uma cookie pra mim, porque eu não tinha Fischl C6. Eu lembro que na época tava sendo feito times com a Fischl C6, né? Não se sabia da força da cookie até então. E quando se soube, daí eu falei, cara, preciso pra mim, sabe? E eu lembro que a primeira cópia que eu peguei da cookie, se eu não me engano, foi num banner de mochileiro, tá? Mas eu não lembro agora, eu não tenho certeza se foi num banner limitado, mas eu lembro que eu atirei para pegar ela, sabe? Se foi num banner limitado, foi só por ela, não foi nem pelo personagem do banner em si. Mas acho que eu peguei a primeira cópia no mochileiro.
E Cookie também, basicamente proficiência elemental, tá? Não tem segredo. 865, ela tá usando espinho de ferro. Artefatos, ela tá usando flor do paraíso perdido, que é o set pra estourar sementinha, né? E ela tem algumas coisinhas de vida no set dela, porque por conta da cura dela, né? A minha Cookie hoje tá C6, mas até uns 2 dias atrás ela tava C2, C4. Não. A minha Cookie, acho que ela tava C2. E daí as 4 constelações eu consegui no banner atual, tentando tirar uma cópia da Kirara. Cara, eu tenho todos os 4 estrelas do jogo. Tirando a Kirara e o Cavé. Porque eu lembro que eu tinha dado uma pausinha, assim, quando eles vieram, né? Tava ocupada fazendo outras coisas da vida pessoal mesmo. Não tava tendo tempo pra jogar. E daí veio a Kirara e o Cavé e eu não consegui pegar eles. E a Kirara tá nesse banner agora. Eu estou no garantido. Eu perdi meu 50-50. Eu estou, acho, com 60 de pitch no garantido. E eu não peguei a Kirara. Eu fiquei muito triste. Nossa, eu não peguei uma Kirara, velho. Eu coloquei a minha Shang e a minha Cookie C6 e eu não peguei uma Kirara. E eu parei de atirar. Não vou tentar mais, não. Talentos 12, 9 e 1, né? Só por conta da cura que eu coloquei no 12. Ok? Próxima, a minha Fischl. A minha Fischl é uma das personagens, junto com a Beidou, que tá logo em seguida, que eu tenho mais carinho dentre os 4 estrelas, porque, como eu disse, o primeiro time que eu fiz para passar Abismo 12 e 36 estrelas foi o Taser da Kokomi, e o Taser da Kokomi conta com a Fischl e a Beidou. E na época que eu passei, eu não tinha a Fischl C6. A Fischl C6 eu fui pegar pouquíssimo tempo atrás, assim, coisa... Da última vez que ela veio no banner, eu acho que ela veio no banner com o Neuvillé, né? Eu não lembro, mas foi nesses últimos banners aí que eu peguei a Fischl C6. Eu não tinha, eu acho que ela tava C4, C3, algo assim. E eu passava desde então, eu buildei ela mesmo assim. Essa skin da Fischl eu consegui no evento mesmo, tá? Essa daqui eu não comprei. A minha Fischl, ela tá nível 90, ela tem 1988 de ataque. Ela tá usando a harpa celestial. Ela tá usando o novo conjunto de artefatos do Trupe Dourada, né? E mesma coisa de novo de todo e qualquer sub-DPS. O set dela, aqui é ataque, aqui é bônus de dano eletro. E é um bônus ok, né? Pelo menos tá dando taxa e um pouquinho de recarga pra ela. E dano. Esse set da minha Fischl, eu consegui farmando o set da Furina, tá? Então é basicamente os restos do set da Furina. E mesmo assim eu consegui deixar muito bem equilibradinho. Então ela tá 56 basicamente de taxa. 175 de dano crítico e 116 de recarga. Eu lembro que a minha Fischl, ela tinha 60 de recarga, mas eu fiz uma troca aqui de artefatos, eu não lembro com quem. Não sei se foi com a Furina. Eu acho que foi a pena da Furina, olha só. É isso mesmo. Eu troquei a pena com a Furina. E porque daí a Furina ela ficava com alguma coisa baixa. Deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, gente, rapidinho. A vida dela fica um pouco baixa, ela perde recarga também, é por isso que eu troquei. Mas quando eu conseguir alguma coisa com um pouco mais de taxa, eu vou sacrificar um pouco do dano crítico dela pra colocar pelo menos ali os 5% de taxa que falta pra 60%, tá? Mas ela tá muito boa, ela já tá muito legal. E ela tem 186 de prof, que é bem legal pra Fischl também. Ainda mais com nenhum dos artefatos focados em prof, isso daí é muito, muito bom. Ó, eu não uso areia de prof, tá vendo? Eu uso de ataque. Mesmo assim, ela tá muito boa. Constelações, como eu disse agora, ela tá C6, mas até, sei lá, coisa de 2 atualizações atrás. Acho que foi na do Neuvillé, não lembro. Ela tava C3, algo assim. Talentos, ela tá 1, 12, 10. Eu vou colocar isso daqui no 12 também. E é isso. Próxima, minha Beidou. A Beidou foi a primeira personagem que me fez colocar um passe de batalha no jogo e foi há pouco tempo atrás, tá? Eu já falo um pouquinho mais pra vocês, como eu comentei sobre gastos que eu tive com a minha conta, mas a Beidou foi a personagem que me fez colocar o passe pela primeira vez, só pra conseguir equilibrar um pouco melhor a build dela, pelo carinho que eu tenho, porque eu nem jogava mais com ela quando eu decidi equilibrar a build dela. A minha Beidou, ela tem 1357 de ataque, isso é um pouco baixo, mas eu ainda tô melhorando um pouco os status dela, tá? Talvez eu troque isso daqui depois. É porque eu tô usando uma ampulheta, eu acho, de recarga, tá?
Mas acho que ela não precisa de tudo isso de recarga, porque geralmente eu uso com a Fischl. Então ela tem 54 quase de taxa, 132 de dano crítico, e ela tá 192 de recargas de energia, tá? A arma que ela tá usando é a espinha dorsal da serpente, rank de refinamento 1. E eu tô usando o selo da insulação. E aqui, de novo, selo é uma parada muito difícil porque muito personagem usa e eu dei uma pausa de farmar selo por conta dos personagens de Fontaine que eu tava buildando, mas agora eu vou ter que começar a buscar selo de novo. E eu tô usando como... Perdão, não era ampulheta, era uma areia. Eu tô usando uma areia de recarga nela. Quer dizer, não, é ampulheta, né? Meu Deus do céu, eu sou muito lerda. Eu tô usando uma areia de recarga nela, mas se eu uso uma areia de vida... De vida não, perdão, de ataque, ela fica um pouquinho melhor. É que tá muito quente, eu já tô ficando assim... Tô ficando com a pressão lá embaixo, gente, mil perdões. Eu espero que não esteja mexendo muito ou que o som não esteja muito ruim pra vocês, tá? Peço perdão, se tiver. Mas, por exemplo, aqui, ó, se eu trocar por uma de ataque, ela fica com 1600 de ataque, já fica bem melhor. Só que daí a recarga dela baixa bastante, tá vendo? Eu tô tentando achar uma ampulheta de ataque que tenha ali uns substatus legais de recarga e uns substatus legais de taxa também, pra eu conseguir fazer essa troca. Mas é isso, as constelações ela tá C6 agora, mas eu usava a minha Beidou C2, tá? Eu não tinha as constelações dela até pouquíssimo tempo atrás também. Nos últimos, também peguei nos últimos banners que ela apareceu, mas eu usava ela na C2. Ela sem a C2 eu não sei se vale tanto, é uma pena assim, você consegue usar, tá? É aquela coisa, eu também build o personagem não tendo constelação, mas ela funciona muito bem na C2, tá? Talentos 6, 11, 12, e eu vou colocar esse daqui no 12 também, que é o 9, né? E é isso, minha Beidouzinha, tchutchuquinha. Próxima é minha Yao Yao. A minha Yao Yao eu tô terminando de buildar ela agora, foi um dos últimos trabalhos que eu tive na minha conta. E eu buildei basicamente pra conseguir formar um outro time de Hyper Bloom. Eu amo, pra mim, o time de Hyper Bloom é o time mais gostosinho do jogo. Se eu pudesse, eu fazia todos os times de time de Hyper Bloom. Só que como eu não posso, eu me contento com 2. Então, eu faço o time de Hyper Bloom com a minha Nahida, né? Junto com, às vezes, ali com a Kokomi, ou até mesmo a Yelan. E daí o outro eu tô fazendo ultimamente com Neuvillette. Ou algum outro Hydra, enfim, mas daí eu coloco a Yao Yao e o Traveler dentro, tá? E é uma delícia jogar com o Hyper Bloom, meu Deus, é uma delícia. É um time mega fácil de jogar, um time mega simples de buildar, mega barato e extremamente forte. Então eu amo o Hyper Bloom, é meu time preferido de todo o jogo, tá? Nível 90, mudando um pouco de assunto, nível 90, 33k de vida. Ela tem um pouco de prof, mas nem sei se isso faz muita diferença. Ela tem 52 de taxa, porque ela tá usando a Favonius. Ela tem 163 de recarga. Essa recarga tá um pouco baixa. Eu queria buscar um pouco mais de recarga nela. Talvez eu, inclusive, sacrifique um pouco dessa vida aqui pra colocar recarga, tá? Mas eu não sei, eu tô um pouco relutante em fazer isso. Deixa eu ver como é que ela ficaria com recarga aqui, por exemplo. 27k de vida, isso é muito pouquinho. Então não sei, vou ver o que eu vou fazer, mas por enquanto tá bom. Pro que eu uso ela, tá bom. Que eu só uso geralmente pra aplicar ali o Dendro, né? E ela com o Ezinho dela já aplica o Dendro muito bem. Constelação eu não tenho nenhuma ainda dela, pra ver como ela é uma personagem versátil. Pra mim é uma das melhores personagens das últimas atualizações, pelo menos de 4 estrelas, né? E ela tá 198, como eu falei pra vocês, eu tô terminando de buildar ela, então eu vou colocar essa daqui no 9. E eu upei ontem a arma dela pro 90. Ela tava no 80 já há algum tempinho, eu upei ontem. Depois que eu colocar o talento dela no 9, daí eu finalizei. Eu não vou colocar os talentos dela no 10. Próximo é o meu Shinkyu. O meu Shinkyu é um dos personagens que eu peguei a C6 lá no banner da Kokomi, né, que eu comentei com vocês. E é um personagem chato de buildar também. Simplesmente porque ele tá usando o selo da insulação. Então, tipo assim, é muito difícil buildar porque é um monte de personagem querendo selo. Mas enfim, ele tá nível 90, ele tem 1500 de ataque, o que tá bem legal. Ele tem 1134 de defesa, o que é absurdamente monstruoso de ruim, tá? E se tem uma coisa que eu quero fazer pra melhorar o Shinkyu é tirar essa defesa que ele tem no artefato dele. Mas ele tá bem equilibradinho, então pra mim tá de boas. Ele tem 50, literalmente redondinho ele de taxa crítica. Ele tem 126 de dano crítico e ele tem 217, assim, quase de recarga de energia.
Como eu falei pra vocês, eu quero tirar um pouco de defesa e eu quero tirar um pouco dessa recarga também pra colocar ali em taxa e dano, tá? Só que é difícil fazer isso, como eu comentei. Ele tá usando a Sacrifício R5 e o selo, né? Como eu comentei com vocês. Então recarga, tá vendo, ó? Todas as minhas partes que eu tenho Chiquinho, tipo, muitas delas tiraram procs altos de defesa, cara. Eu fiquei com muita raiva, olha só. Esse daqui tá bem legal, essa pena tá legal. Ah, tá. Olha só, 21 de defesa. 21 de defesa. Nossa, que absurdo. Tinha que dar isso daqui pra um Ito, sei lá. Bônus de dano Hydra também. É só porque tem dano crítico aqui, tá? Porque o resto... E taxa crítica só pela recarga e um pouquinho de dano. Constelações ele tá C6. Eu gosto muito do meu Chiquinho também, eu tô falando aqui, mas eu tenho um carinho bem grande por ele também. Eu só não gosto desse corte de cabelo dele, assim, porque, sei lá, meio estranho. Parece uma Yelan não tão desenvolvida. Se vocês notarem, ó, até o corte de cabelo deles é parecido, tá vendo? Eu queria que tivesse uma skin, talvez, assim, mudasse um pouco o cabelo dele, mas ok. 12, né, que é um 99. Não sei se eu vou curar ele, tô pensando ainda. A minha Yanfei também é um trabalho que eu tô terminando de construir. Eu já upei os artefatos dela há pouco tempo, assim, menos de uma semana. E falta os talentos, tá? Mas a Yanfei eu quero upar porque eu não tenho um DPS de Pyro, não tenho Yoimiya, né? Não tenho Linnea. E eu gosto muito dessa personagem, acho ela muito divertida, acho uma personagem muito fofinha também. E é por conta disso que eu decidi upar ela. Então a minha Yanfei agora está nível 90, ela tem 1500 de ataque, 220 de prof, 65 quase de taxa, 152 de dano e 144 de recarga, mas isso é relevante. E eu acho esses status bem legais pra Yanfei, porque ela pode girar ali na DPS, né, tendo ali um ataque relativamente ok, só que ela tem 220 de prof elemental. E isso aumenta muito o dano dela, porque ela faz vaporizar, né? Então, assim, eu gosto. Eu fiquei bem satisfeita onde a minha Yanfei parou, sabe? E ela tá usando também Sinfonia dos Indolentes, e ela usa também os 3 sinfonias. Então, quando proca ataque, ela tem ali um aumento de 60%, né? O que vai aumentar ali automaticamente aqueles 1500. Dano elemental, a mesma coisa. E prof também aumenta em 240. Então, ela fica ali com uns 460, né? O que é muita coisa. Ou seja, essa arma aqui, de novo, eu não sei como essa arma aqui é uma 4 estrelas. Essa arma é absurda. É tipo assim. Se tem um banner essa arma, eu geralmente retiro só pra pegar ela, pra pegar os refinos, sabe? Porque eu geralmente uso em vários personagens. Seria incrível se tivesse também, por exemplo, espada do Sinfonia dos Indolentes, outras armas dessa categoria. Ela tá usando o full trupe, tá? Esse trupe aqui eu também não farmei. Foi com sobras dos bosses que eu fui farmando, dos semanais, enfim. E deu bom, fiquei bem feliz. Como vocês viram, trocou bastante coisa boa. Ela ficou bem equilibrada. Então aqui, recarga, taxa... Essa flor aqui tá linda. Nossa, que emoção. Ataque, prof, taxa, recarga. Ataque, né? Taxa, vida aqui relevante, um pouco de dano, bônus de dano pyro. Esse bônus de dano pyro é só pra cumprir tabela, tá? Porque tinha um pouquinho de taxa, daí eu coloquei, mas tá horrível. Vocês estão vendo, todo o bônus de dano que eu tenho aqui é horrível. Tirando um ou outro ali, mas... Enfim. E taxa, né? Essa coroa aqui tá bem legal também. Ela tem um pouco de dano, tem 93 de prof elemental e um pouquinho de recarga. Por isso que eu coloquei nela, porque tinha bastante prof, tem quase 100 de proficiência. Ela tá C2, então ela também não tá C6, mas eu uso ela mesmo assim, tô nem aí. E ela tá 666, tá vendo? Então eu ainda não terminei de buildar ela. E eu vou colocar acho que 999, ou pelo menos 966, sabe? Eu quero ver ainda onde eu vou deixar ela. Mas talvez eu deixe ele da mesma forma que eu deixei a minha Ningguang. Próximo é meu Bennettzinho. Bennett, Xiangling e Chiquin junto com a Yelan. Eu tenho muito carinho no geral por eles, porque como eu comentei, eles formam o National Rating, né? A Yelan e Chiquinho, às vezes eu alterno, depende ali da sala do abismo. Quando eu quero um pouco mais de sustain, eu vou com o Chiquinho. Quando eu quero um pouco mais de dano, eu vou com a Yelan. E é isso. Mas o meu Bennett tá nível 90, o resto é meio que irrelevante, sendo bem sincera. Ele tem 238 de recarga. E ele tá usando a espada de madeira de
de Sumero, né? Só por conta do ataque base alto e a recarga. Artefato ele tá usando o antigo ritual real. De novo, não tem segredo nenhum. Eu tô usando com aqui recarga e o resto vida e bônus de dano de cura. E o substatus eu só busco recarga e quando tem ali um pouco de vida, tá? Eu não consegui deixar o meu Bennett equilibradinho pra um sub-DPSzinho, que nem eu consegui, por exemplo, com o meu Zong, né? Então eu nem vou tentar, sendo bem sincera, assim, dá muito trabalho. Meu Bennett tá C6. Assim, desculpa pra quem se incomoda com o Bennett C6, eu não conseguia ver aquele ponto vermelho na minha tela e não me senti irritada, então eu tive que ativar C6. E nos times que eu uso isso não afeta em nada e até ajuda, na verdade. Então, é isso aí. Bennett C6 Supremacy. Talentos 1, 9, 12. Não sei se eu vou coroar ele, tá? Vamos ver. Eu não tenho usado muito meu Bennett, é por isso que eu não tenho certeza. Próxima, Xiangling. O bonequinha... O meu gatinho tá miando, perdão. O bonequinha chata de se buildar. Meu Deus do céu, que inferno que é buildar essa boneca. Mas eu gosto muito dela. A minha Xiangling tá nível 90, ela tem 1200 e pouquinho de ataque, né? E ela tem 200 de prof. E acredite, isso foi muito difícil de conseguir. Ela tá com 49 de taxa e 113 de dano, junto com 247 de recarga. Foi o melhor que eu consegui fazer, porque essa boneca é um inferno de conseguir se buildar de forma boa, sabe? Então, se eu não tivesse deixado essa prof, eu até conseguiria um pouco mais de dano, mas como é importante ter um pouco ali de prof nela, e 200 tá bem legal, eu acabei preferindo deixar dessa forma. Essa taxa, teoricamente, tá baixa, mas como eu só uso a Xiangling pra ult, e eu estou usando a fisgada nela, ela tá ali com quase 60. Quase não, ela tá com 60 de taxa, né? Então, tranquilamente passável. Só esse dano aqui que poderia melhorar e talvez um pouco do ataque, mas assim, sinceramente tô mega satisfeita, principalmente por conta da minha recarga. Porque pra conseguir aumentar isso daqui, pra conseguir aumentar o ataque, eu teria que sacrificar a recarga. Assim, pro jeito que eu jogo, pro jeito com que eu, sabe, realizo as rotações, eu preciso dessa recarga. Tem gente que consegue fazer ela funcionar com 200, daí coloca Raiden, não sei o que. Bom pra você. Eu sou uma ameba, eu preciso disso daqui pra fazer ela rodar. Se ela não tem isso daqui, ela não consegue encher o ult na rotação quando ela deveria. Até utilizando o Raiden, tá? Então, assim, por isso que pra mim ela já tá boa assim. Eu não sei se eu vou mexer mais nela, só se eu conseguir melhorar os artefatos que ela já tem, tipo, os mesmos status, só com as coisas um pouco mais altas, né? Mas eu não pretendo mexer mais nela, não. Então a arma é fisgada, artefato ela tá usando o selo da insulação. Ela tá usando taxa dano, né? Recarga prof dano, que é uma ampulheta de recarga. Eu que poderia, por exemplo, trocar por uma de ataque, ou até mesmo prof, se eu quisesse, mas a recarga ficaria muito baixa. Então, dano prof, aqui um bônus de dano pyro, também só pra cumprir tabelas. Tem uma coisa que eu quero melhorar, esse bônus de dano pyro aqui. Então, taxa, um pouco de ataque e dano. E aqui também a tiara, que é taxa com dano e recarga. Essa tiara também tá bem legalzinha. Constelações, ela tá C6 agora. Peguei a C6 aí nesse banner que veio, né? E talentos, ela tá 1, 10, 12. Eu acho que eu vou colocar o Goba no 12 também, porque me incomoda ver aquele 10 e aquele 12. E a última personagem, porque o resto não tá muito bem buildado ainda. Essa daqui, ela também não tá, mas eu só vou mostrar pra vocês, porque ela vai ser o meu último trabalho em andamento. Que é a minha Traveler Dendro, tá? Eu gosto muito da Traveler. É uma personagem que tá comigo desde o início, né? Então não tem muito o que falar, eu tenho carinho por ela, simplesmente pela história mesmo. E eu decidi que eu queria usar ela, que eu queria buildar ela. E por conta disso eu meio que vou fazer ela uma bufferzinha universal de reações. Então a minha Traveler, ela tá 80 de 90, mas eu vou colocar ela no 90 também. Aqui não faz tanta diferença, eu só preciso da recarga, tá? Vocês vão ver por quê. Então a minha Traveler tá com 193, ela tá usando espada de sacrifício, tá nível 40 ainda, então dá pra melhorar bastante. E os artefatos, ela tá utilizando o instrutor, tá? É por isso que eu falei que pra mim a Traveler vai ser aquela unidade que eu vou encaixar quando eu quiser um buffer numa negócio ali, numa comp de dendro com reação elemental e tal. Eu vou lá e encaixo ela como segundo dendro.
E eu tô agora só upando os artefatos. Eu nem precisaria, sendo bem sincera, mas é só por consideração que eu vou upar. Constelações C6 e talentos 1, 11, 12. E irei colocar no 12 também, tá? Não tem necessidade nenhuma, mas eu vou. Ok? Daí eu tenho a Diona, mas a minha Diona, assim, eu ainda tô upando bastante coisa, então não tem muito o que mostrar. Mas é isso, gente. Esses foram os meus personagens. Eu vou mostrar agora só, né, algumas outras coisinhas pra finalizar. Primeira é a minha exploração de mapa. Eu sou uma pessoa que gosta muito, muito, muito mesmo de explorar, então eu tenho 100% em tudo, tá? Saiu a nova região de Fontaine, eu acho que 2 dias depois eu já tinha feito 100%. Então, tá tudo 100%. Aqui. Até esse deserto foi um inferno pegar 100%, nossa. E até mesmo o despenhadeiro e economia. O povo odeia, não sei o que o povo não gosta de economia, sendo bem sincera. Eu gosto de economia, pra mim é uma vibe diferente, parece até que eu tô em outro jogo. Dá um pouco de medo ficar explorando a economia, mas sei lá, eu gostei, eu achei bem legal. E só pra finalizar, conquistas, tá? Eu tenho 972 conquistas e eu estou tentando farmar mais também. As últimas que eu tenho tentado farmar são a do TCG. Então ontem eu fiquei, tipo assim, até 3 horas da manhã jogando TCG. Eu nem gosto de TCG. Assim, na verdade eu odeio TCG, eu acho muito chato. Eu fiquei até 3 horas da manhã só pra conseguir completar essa conquista. E eu tô quase conseguindo, ó. Falta só um pouco de moedas. E agora eu vou deixar os dias passarem pra eu conseguir pegar essas moedinhas no pessoal lá que vai duelar, né? E é isso, gente. O máximo que eu consigo, eu vou fazendo as coisinhas. E eu tô tentando agora finalizar algumas outras conquistas que eu preciso das diárias, sabe? De algumas cidades. Eu tô tentando fazer de Sumério, e depois eu vou voltar pra fazer de Inazuma. Mas enfim, ó. Eu tenho bastante coisa 100% já. Tá vendo? Esse desafiante aqui eu tenho que terminar, falta só 2. Que eu simplesmente não vi como faz, daí eu não fiz ainda. Mas o resto, ó. Esse daqui também. Esse daqui eu tenho que fazer mais linha lei. E é isso, gente. Essa é a minha conta. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu não tenho certeza se eu vou gravar mais vídeos aqui no canal, mas uma coisa que eu quero muito fazer, como eu falei, é voltar daqui 1 ano pra ver a diferença, né, que o Genshin sofreu, pra ver como a minha conta está. Então, eu espero vocês daqui a 1 ano nesse mesmo formato de vídeo. Eu agradeço muito a companhia de vocês até agora. Peço perdão se alguma coisa aconteceu aqui em relação a áudio, em relação à câmera. É o primeiro vídeo que eu tô gravando, então é uma novidade pra mim também. Mas eu fico muito feliz que se você tá aí até agora, que você tenha se divertido, que você tenha curtido um pouco desse tempinho enquanto eu mostrava a minha conta pra vocês. E se vocês tiverem qualquer tipo de dica, qualquer tipo de sugestão, podem deixar aqui nos comentários. Se você gostou, por favor, me ajuda dando um likezinho, né? Só pra gente espalhar aí o conteúdo. E talvez nos vemos em um próximo vídeo. Mas é isso, gente. Agora eu vou ligar o meu ventilador porque eu estou derretendo de calor aqui. Beijo, gente. Tchau, tchau.